História de O Cemitério do Descanso, canal Rastros do Medo. Estamos prestes a adentrar os portões enferrujados do temido Cemitério do Descanso. A história que lhes contarei não está nos livros de história oficial, mas reside nas memórias sussurradas, nos olhares apreensivos e nos calafrios que percorrem a espinha de quem ousa mencionar seu nome. Dizem que em algum lugar na vastidão cinzenta e caótica da zona leste de São Paulo, entre os bairros de Itaquera e Arthur Alvim, há um pedaço de terra esquecido, uma mancha na paisagem urbana que muitos preferem fingir que não existe. Não é um cemitério comum, com portões majestosos e túmulos bem cuidados. Ah, não. O Cemitério do Descanso é um lugar de desespero, uma vala comum não oficial, onde os mortos inquietos se recusam a encontrar a paz. Nos anos 70, São Paulo fervilhava com o crescimento desenfreado. A cidade, um monstro em expansão, engolia tudo em seu caminho. Novas construções pipocavam por todos os cantos, e a periferia, antes um aglomerado de barracos, começava a se transformar em bairros mais estruturados. Mas com o progresso vinha também o lado obscuro, os subprodutos indesejados da urbanização. E foi nesse cenário que surgiu o Cemitério do Descanso. Não era um cemitério planejado, era uma necessidade. Com a superlotação dos necrotérios e a falta de espaço para os corpos não reclamados, os indigentes, as vítimas de crimes sem identificação e aqueles que simplesmente desapareceram da memória dos vivos, o governo municipal, em uma decisão velada e questionável, designou um terreno baldio, outrora um campo de cana-de-açúcar, como o destino final para essas almas esquecidas. O local, um pedaço de terra pantanoso e isolado, rodeado por uma mata densa e um pequeno córrego que serpenteava preguiçosamente, já tinha uma reputação estranha. Os moradores mais antigos, que se lembravam dos tempos em que a região era apenas roça, contavam histórias de luzes misteriosas que flutuavam sobre o terreno à noite e de um silvo agudo, quase um lamento, que vinha do brejo. Diziam que era o espírito de uma antiga benzedeira, morta em um ritual macabro no século passado, que assombrava a área. Mas a verdade, meus amigos, é que o que viria a seguir faria essa lenda parecer um conto de fadas. Nos primeiros anos, o Cemitério do Descanso era mantido em segredo. Os caminhões com os corpos chegavam na calada da noite, escoltados por poucas viaturas. Os coveiros, homens rudes e silenciosos, com olhares carregados de desilusão, cavavam as covas rasas sem cerimônia, jogando os corpos diretamente na terra, úmida. Não havia lápides, não havia flores, não havia preces, apenas a escuridão, o frio e o som abafado das pás. A ausência de rituais, a falta de dignidade, tudo isso, dizem, contribuiu para a energia pesada e perturbadora que se acumulou no local. Com o tempo, o segredo se desfez. Os moradores dos casebres que começavam a surgir nas proximidades do terreno perceberam o fluxo de veículos estranhos. O cheiro, um odor adocicado e fétido que se espalhava com o vento, era inconfundível. Rumores começaram a circular, misturando-se com as histórias antigas do lugar. E assim, o Cemitério do Descanso se tornou um ponto de medo, um lugar onde as crianças eram proibidas de brincar e os adultos evitavam até mesmo olhar na direção. Foi em meados dos anos 80 que a lenda urbana do Cemitério do Descanso começou a ganhar força. Não eram mais apenas sussurros sobre luzes e odores. Eram relatos de encontros, de vozes, de aparições que desafiavam toda a lógica. Vamos nos aprofundar na história de Júlia e Daniel. Júlia era uma estudante de psicologia da USP, curiosa e destemida. Daniel, seu namorado, era um fotógrafo amador, sempre em busca de ângulos inusitados e histórias autênticas para seus projetos. Ambos, apesar de céticos, tinham uma fascinação pelo macabro e pelo inexplicável.
Eles moravam em apartamentos modestos no Tatuapé, mas o interesse em explorar os limites da razão os levou para os confins da Zona Leste. Foi durante uma pesquisa para um trabalho de faculdade sobre folclore urbano que Júlia se deparou com a menção ao Cemitério do Descanso. As descrições eram vagas, as localizações imprecisas. Era como se a cidade quisesse apagar a existência desse lugar. Mas essa dificuldade só atiçou ainda mais a curiosidade de Júlia. Ela convenceu Daniel a acompanhá-la em uma expedição. A ideia era documentar o local, provar que as lendas eram apenas isso, lendas, e talvez capturar algumas fotos interessantes do abandono. Mal sabiam eles que estavam prestes a cruzar um limiar, a entrar em um território onde a realidade se dissolve e o sobrenatural se manifesta de formas aterrorizantes. A primeira tentativa de encontrar o cemitério foi infrutífera. Os moradores da região, quando questionados, mudavam de assunto, davam informações contraditórias ou simplesmente viravam as costas. A relutância em falar sobre o local era quase palpável, como se temessem que a simples menção pudesse invocar algo maligno. Finalmente, uma senhora idosa, com olhos cansados e uma ruga profunda entre as sobrancelhas, que vendia temperos em uma feira livre no bairro de São Miguel Paulista, lhes deu uma pista. O cemitério, ela sussurrou, é onde o silêncio grita. Procurem por um atalho escondido na divisa entre o que era a antiga fazenda São Vicente e a cava de pedras. Lá, o ar é mais denso e as árvores parecem chorar. Armados com essa dica enigmática e um mapa rudimentar desenhado pela senhora, Júlia e Daniel partiram novamente, desta vez mais preparados. Era uma tarde de sábado nublada, com o céu carregado de uma melancolia que parecia pressagiar a desgraça. O ar estava pesado, úmido e com um cheiro estranho de terra molhada e algo mais. Algo que eles não conseguiam identificar, mas que trazia uma pontada de náusea. Após horas de caminhada por ruas de terra esburacadas e becos estreitos, eles finalmente encontraram o tal atalho. Era uma trilha quase invisível, escondida entre um emaranhado de arbustos secos e árvores retorcidas. A luz do sol, já fraca, mal conseguia penetrar a densa folhagem. O silêncio que a velha senhora mencionou era opressor. Um silêncio que parecia absorver todo o som, até mesmo o bater de seus próprios corações. Ao adentrarem a trilha, a temperatura pareceu cair abruptamente. Os passos de Júlia e Daniel na terra úmida eram os únicos sons audíveis. À medida que avançavam, a vegetação se tornava mais sombria, as árvores mais esguias e com galhos que pareciam dedos esqueléticos apontando para o céu. O cheiro se intensificava. Era um odor de decomposição, de terra revirada e de algo metálico, como sangue seco. De repente, a trilha se abriu em um pequeno clareira. E lá estava ele, o Cemitério do Descanso. Não havia muros, apenas uma cerca de arame farpado enferrujada e caída em vários pontos. Nenhum portão, apenas uma abertura irregular. Dentro, o cenário era de abandono e desolação. Túmulos, quase nenhum. Apenas montes de terra úmida, alguns com cruzes de madeira, podre e tortas, outros sem qualquer identificação. A grama era alta e descuidada, e aqui e ali, pedaços de pano rasgados e desbotados balançavam fracamente no vento, como bandeiras fantasmas. O que mais impressionava era a ausência de vida. Não havia pássaros nem insetos, apenas um silêncio sepulcral que era interrompido apenas pelo farfalhar das folhas secas sob seus pés. Daniel, com a câmera em punho, começou a fotografar. Cada clique parecia ecoar no vazio, um som profano em um lugar sagrado pelo esquecimento. Júlia, por sua vez, sentia uma angústia crescente. Uma sensação de opressão apertava seu peito, como se 1000 mãos invisíveis estivessem tentando sufocá-la. Enquanto
Daniel se concentrava nas fotos. Júlia começou a explorar. Ela caminhava lentamente entre os montes de terra, seus olhos varrendo o chão em busca de algo. Qualquer coisa que pudesse contar a história daqueles que ali jaziam. Foi então que ela viu, semi-enterrado na terra, um pequeno urso de pelúcia, sujo e rasgado. Seus olhos de botão, outrora brilhantes, estavam opacos e sem vida. Ao lado, um sapatinho de bebê, igualmente gasto e desbotado. O coração de Júlia apertou. Aqueles objetos, tão inocentes em sua essência, contavam uma história de tragédia, de vidas ceifadas antes mesmo de florescerem. Ela se agachou e, ao tocar o urso, sentiu um frio glacial percorrer sua mão, um frio que não era da temperatura ambiente. Naquele momento, um som, um lamento fraco, quase um sussurro, flutuou no ar. Júlia levantou a cabeça bruscamente, procurando a origem do som. Daniel, que estava a poucos metros, não pareceu ter ouvido nada. "Daniel, você ouviu isso?" Ela perguntou, a voz embargada. Ele balançou a cabeça, concentrado na lente da câmera. Júlia tentou se convencer de que era apenas o vento, ou talvez o som distante de um carro na estrada. Mas o lamento veio novamente. Desta vez mais forte, mais próximo. Era a voz de uma criança chorando. "Daniel, sério, eu ouvi uma criança chorando." Júlia insistiu, o medo começando a se manifestar em seu semblante. Daniel finalmente abaixou a câmera, olhando para ela com uma expressão de preocupação. "Júlia, não tem ninguém aqui. É só sua imaginação." Mas o choro se tornou mais nítido, mais desesperador. E então, uma forma, uma figura pequena e translúcida, com a forma de uma criança, começou a se materializar entre as árvores. A poucos metros de distância, a pele era pálida, quase azulada, os olhos grandes e escuros e um fio de sangue seco escorria do canto da boca. O ar gelou ainda mais e um odor de mofo e terra úmida se intensificou. Júlia engasgou, recuando. Alguns passos, Daniel finalmente viu. Sua expressão de ceticismo se desfez, dando lugar a um terror puro e inconfundível. Ele deixou a câmera cair no chão. O som do plástico se chocando com a terra, parecendo um tiro em meio ao silêncio. O espectro da criança estendeu uma mão pequena e gélida em direção a eles, e sua voz, um choro infantil, ressoou em suas mentes, não nos ouvidos. "Ajuda, mamãe. Mamãe." Frio. O pânico os dominou. Daniel agarrou a mão de Júlia e eles correram. Correram sem olhar para trás, sem saber para onde iam, apenas fugindo daquela visão horripilante. A trilha que antes parecia um atalho, agora se estendia infinitamente, as árvores se fechando sobre eles como garras. O choro da criança os seguia, ecoando em suas mentes, cada vez mais alto, cada vez mais angustiante. Eles não pararam até alcançarem a estrada principal, ofegantes, os pulmões em chamas, o coração batendo descompassadamente no peito. O sol já se punha, tingindo o céu de tons alaranjados e roxos, um contraste cruel com o terror que haviam acabado de vivenciar. Júlia e Daniel nunca mais foram os mesmos. A experiência no cemitério do descanso os marcou de forma indelével. Júlia abandonou o trabalho sobre folclore urbano e Daniel nunca mais tocou em uma câmera. Eles se mudaram de São Paulo, buscando refúgio em uma cidade menor do interior, na esperança de que a distância pudesse apagar as imagens e os sons que os assombravam. Mas as memórias do cemitério do descanso, do choro da criança e do frio glacial permaneceram com eles, um eco constante do terror. Mas a história do cemitério do descanso não termina com Júlia e Daniel. Ao longo dos anos, outros relatos surgiram, alimentando a lenda e solidificando o lugar como um dos pontos mais assombrados de São Paulo. Havia a história de Cláudio, um escoveiro que trabalhou no local nos anos 90.
Cláudio era um homem robusto, de poucas palavras, com um olhar que parecia ter visto demais. Ele tinha a reputação de ser um dos poucos que não fugiam do cemitério do descanso. Mas até mesmo Cláudio, o homem que enterrava os mortos sem hesitação, tinha suas próprias histórias para contar. Ele morava em uma pequena casa na Vila Matilde, e à noite, depois de alguns copos de cachaça, ele costumava sentar-se na varanda e observar o céu estrelado, como se buscando algo que não conseguia encontrar na terra. Foi em uma dessas noites que um vizinho, um jovem curioso chamado Rafael, que tinha acabado de se mudar para a rua, se aproximou de Cláudio. Rafael tinha ouvido os rumores sobre o cemitério do descanso e estava fascinado pelas histórias de Cláudio. Cláudio. Rafael começou hesitante. Dizem que o cemitério, que ele é mal assombrado. É verdade? Cláudio, que a princípio não respondeu, deu um longo gole em sua cachaça, seus olhos fixos no vazio. Depois de um momento, ele soltou um suspiro pesado. Mal assombrado? Ele repetiu, a voz rouca. Rapaz, mal assombrado é pouco. Aquele lugar é o inferno na terra. Ele fez uma pausa e Rafael, com o coração batendo mais forte, esperou ansiosamente. Eu já vi de tudo lá, Cláudio continuou, a voz quase um sussurro. Coisas que fariam o cabelo de um homem ficar branco da noite para o dia. Vozes que chamam seu nome no meio da escuridão. Sombras que se movem no canto do olho. Mas o pior não são as aparições. É a sensação de que você não está sozinho, de que há centenas, talvez milhares de olhos te observando, desejando que você se junte a eles. Cláudio então começou a narrar seus próprios encontros. Havia a vez em que ele estava cavando uma cova sob a luz da lua, quando ouviu um choro abafado vindo do subsolo, como se alguém estivesse sendo enterrado vivo. Ele parou, o coração acelerado, a pá caindo de suas mãos. O choro continuou por alguns minutos e depois cessou tão abruptamente quanto começou, deixando um silêncio perturbador. Cláudio, paralisado pelo medo, levou horas para terminar a cova naquela noite, seus músculos tensos e sua mente em um turbilhão. Outra vez, ele jurou ter visto uma procissão de figuras espectrais, todas vestidas com roupas brancas, movendo-se lentamente entre os túmulos, carregando algo que parecia ser um caixão invisível. Eles não faziam barulho, seus pés não tocavam o chão e seus rostos eram embaçados, indistinguíveis. Cláudio se escondeu atrás de uma árvore, tremendo incontrolavelmente, observando a procissão se afastar e desaparecer na névoa da manhã. Mas o relato mais aterrorizante de Cláudio foi sobre a mulher do véu. Ele disse que ela aparecia sempre nas noites de lua cheia, perto do que ele acreditava ser a parte mais antiga do cemitério, onde os primeiros corpos foram depositados. Ela usava um véu branco que cobria seu rosto e flutuava acima do chão, sem nunca tocar a terra. O mais estranho, segundo Cláudio, era o silêncio absoluto que a cercava. Não havia som de seus movimentos, nem mesmo o farfalhar de seu véu. Ela apenas existia, uma figura espectral de dor e mistério. Uma noite, Cláudio, movido por uma mistura de curiosidade e pavor, tentou se aproximar da mulher do véu. Ele caminhou lentamente em sua direção, o coração batendo como um tambor em seu peito. Quanto mais ele se aproximava, mais forte se tornava o cheiro de flores murchas e formol. Quando ele estava a poucos metros dela, a mulher do véu virou a cabeça lentamente em sua direção. O véu balançou fracamente, e Cláudio, por um breve instante, conseguiu ver através do tecido translúcido. Não havia rosto, apenas um vazio, um abismo de escuridão onde deveria estar um rosto humano. Cláudio gritou, um grito que rasgou o silêncio da noite, um grito de puro terror. Ele correu, sem olhar para trás, sua mente em choque. Ele não voltou ao cemitério do descanso por semanas depois disso.
Quando finalmente retornou, foi apenas para pegar suas ferramentas e pedir demissão. Ele nunca mais trabalhou como coveiro e as visões da mulher do véu o assombraram pelo resto de sua vida. Rafael, o jovem vizinho, ouviu a história de Cláudio com os olhos arregalados e o corpo arrepiado. Ele agradeceu a Cláudio e se retirou, prometendo a si mesmo nunca mais questionar a veracidade das lendas urbanas. A lenda do Cemitério do Descanso também se entrelaçou com histórias de desaparecimentos. Dizem que algumas pessoas, atraídas pela curiosidade ou por um estranho fascínio pelo macabro, se aventuraram no cemitério e nunca mais foram vistas. Um desses casos foi o de Léo e Carol, um casal de youtubers de São Paulo que no início dos anos 2000 decidiram gravar um vídeo sobre locais assombrados para o seu canal. Eles eram conhecidos por seu estilo ousado e por sempre irem além dos limites em suas investigações. O Cemitério do Descanso, com sua reputação sombria e sua aura de mistério, era o local perfeito para o seu próximo desafio. Eles eram céticos, como muitos jovens youtubers de hoje. Acreditavam que todas as aparições eram apenas truques de luz, jogos de sombra ou a psicologia da sugestão. O plano era passar uma noite inteira no cemitério, munidos de câmeras de visão noturna, microfones de alta sensibilidade e todos os equipamentos que pudessem comprovar ou desmistificar a lenda. Era uma noite sem lua. A escuridão era quase absoluta, apenas quebrada pela fraca luz das lanternas. O ar estava excepcionalmente frio e um silêncio opressor pairava sobre o cemitério. Um silêncio que parecia absorver todo o som, até mesmo o bater de seus próprios corações. Ao entrarem no cemitério, Léo, sempre o mais brincalhão, tentou aliviar o clima com algumas piadas. E aí, fantasmas? Cheguem mais! Queremos um autógrafo para o nosso canal, ele disse rindo. Mas Carol, mais sensível às energias do lugar, não achou graça. Ela sentia um peso, uma pressão invisível que a fazia querer fugir. Eles montaram o equipamento perto de um monte de terra que parecia mais antigo, onde as cruzes de madeira estavam quase dissolvidas pela ação do tempo. As câmeras foram posicionadas em diferentes ângulos, os microfones prontos para captar qualquer som. As primeiras horas foram tranquilas. Nada, apenas o som do vento farfalhando as folhas secas e o chiado distante da gravação. Léo começou a perder a paciência. Eu disse, Carol, é tudo bobagem, não tem nada aqui, só mosquitos e terra velha. Mas Carol, que estava revisando as filmagens em um pequeno monitor portátil, franziu a testa. Espera aí, Léo, eu acho que eu vi algo. Ela rebobinou a gravação e aumentou o volume. Um sussurro fraco, quase inaudível, podia ser ouvido. Era como se alguém estivesse falando muito longe, mas as palavras eram indistinguíveis. Léo se inclinou, tentando ouvir melhor. O que é isso? Parece um lamento, e então um som mais distinto. Não era um sussurro, era um choro. Um choro agudo e desolador de uma mulher que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. As luzes de suas lanternas começaram a piscar erraticamente. O casal se entreolhou, o ceticismo começando a se desintegrar em seus rostos. Léo pegou uma das câmeras de visão noturna e começou a varrer o cemitério. De repente, a imagem na tela ficou embaçada, cheia de ruído, como se houvesse uma interferência eletromagnética intensa. E no centro do ruído, uma forma esguia, translúcida, começou a se formar. Era uma mulher. Seu cabelo era longo e emaranhado, cobrindo parte de seu rosto, mas seus olhos, vazios e sem vida, brilhavam com uma luz fantasmagórica. Ela usava um vestido branco que parecia feito de névoa, e seus braços, finos como galhos secos, estenderam-se em direção a eles. O choro se intensificou, transformando-se em um lamento angustiante.
Léo e Carol gritaram. Eles derrubaram o equipamento, viraram as costas e correram. Correram sem rumo, tropeçando nos túmulos, as lanternas balançando e criando sombras dançantes que pareciam persegui-los. O choro da mulher os seguia, reverberando em seus ouvidos, e eles juraram que podiam sentir um frio gélido em suas costas, como se a figura estivesse logo atrás deles. Eles finalmente alcançaram os limites do cemitério, a cerca de arame farpado. Léo, com as mãos trêmulas, tentou passar por ela, mas o arame enferrujado prendeu sua jaqueta. Carol, em pânico, tentou puxá-lo. Foi então que uma força invisível puxou Léo para trás, para dentro do cemitério. Ele gritou, um grito de terror puro, enquanto era arrastado para a escuridão. Carol, em choque, tentou segurá-lo, mas a força era imensa. Léo escorregou de suas mãos e sua figura desapareceu na escuridão, engolido pelo cemitério. Carol não esperou. Ela se libertou do arame farpado, rasgando a pele de seus braços, e correu. Correu pela trilha, pela rua escura, sem olhar, para trás, até encontrar a primeira luz. Ela chamou a polícia, os bombeiros, mas Léo nunca foi encontrado. Seu desaparecimento foi um mistério, um caso arquivado como desaparecido sem deixar vestígios. Os equipamentos de gravação de Léo e Carol também sumiram. Apenas as câmeras de visão noturna foram encontradas, jogadas na beira da estrada. Mas os cartões de memória estavam vazios, apagados, como se uma força desconhecida quisesse apagar qualquer evidência do que aconteceu naquela noite. A história de Léo e Carol se espalhou rapidamente pelos submundos da internet, reforçando a lenda do cemitério do descanso como um lugar que não apenas assombra, mas também consome. Hoje, o cemitério do descanso é um lugar ainda mais isolado. A mata ao redor cresceu, tornando o acesso ainda mais difícil. Poucos se aventuram por lá, e aqueles que o fazem contam histórias de experiências perturbadoras. Há relatos de pessoas que, ao passar de carro pela Avenida Aricanduva, em certas noites, juram ver figuras esbranquiçadas flutuando entre as árvores que marcam a divisa com o cemitério, como se estivessem à espreita, observando o mundo dos vivos. Outros afirmam ouvir sussurros e lamentos que flutuam no vento, carregados de tristeza e desespero, mesmo a quilômetros de distância do local. Acredita-se que as almas que jazem no cemitério do descanso, sem nomes, sem dignidade, sem o adeus de seus entes queridos, estão presas em um limbo de sofrimento. Eles vagam eternamente, buscando reconhecimento, buscando a paz que lhes foi negada em vida e em morte. Cada lamento é um grito por justiça. Cada aparição é um clamor por atenção, um desejo de que suas histórias não sejam esquecidas. A lenda urbana diz que se você ousar entrar no cemitério do descanso, especialmente à noite, você corre o risco de se tornar uma das almas esquecidas. Os espíritos podem tentar prender você lá para que você possa se juntar a eles em seu sofrimento eterno. Dizem que eles se alimentam do medo, da angústia dos vivos e que quanto mais medo você sente, mais forte eles se tornam. Eles anseiam por uma conexão, por uma lembrança. Talvez seja por isso que tantas histórias sobre o cemitério do descanso continuam a surgir, porque no fundo, as almas esquecidas querem ser lembradas, querem que sua existência, por mais trágica que tenha sido, seja reconhecida. Alguns espiritualistas e pesquisadores do paranormal que ousaram se aproximar do cemitério relatam que a energia no local é tão densa que é quase sufocante. Sentem-se observados, tocados por mãos invisíveis e ouvem vozes que parecem vir de dentro de suas próprias cabeças. Dizem que o cemitério do descanso é um portal, um véu tênue entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, e que esse
véu está cada vez mais fino. Há um conto recente, espalhado por um grupo de jovens exploradores urbanos que se autodenominam os desbravadores, que eles tentaram acampar nas proximidades do cemitério. Na primeira noite, eles ouviram passos arrastados ao redor de sua barraca e um cheiro nauseabundo de carne em putrefação encheu o ar. As vozes, que antes eram sussurros, tornaram-se gritos, e eles juraram que podiam sentir o hálito gélido de algo invisível em seus rostos. Eles fugiram em pânico, deixando tudo para trás, e nunca mais se aventuraram em locais assombrados. A lenda do cemitério do descanso, meus amigos, é um lembrete sombrio de que nem todos encontram a paz após a morte. É uma história que nos faz questionar os limites entre a vida e o que vem depois, entre a realidade e o inexplicável. E mais importante, é um tributo silencioso a todas as almas que por alguma razão foram esquecidas pela sociedade. É um lugar onde a morte é apenas o começo e o descanso, uma ilusão. Um lugar onde os lamentos dos esquecidos ecoam eternamente, um convite arrepiante para aqueles que ousam ouvir. Então, da próxima vez que vocês passarem por uma área isolada na zona leste de São Paulo, ou sentirem um calafrio inexplicável no meio da noite, lembrem-se da história do cemitério do descanso. Lembrem-se das almas que clamam por reconhecimento. E agradeçam por estarem do lado de cá, onde a luz ainda alcança. E se a curiosidade ainda apertar, se o medo não for o suficiente para detê-los, saibam que as almas do cemitério do descanso estão sempre à espreita, prontas para receber mais um visitante. Mas lembrem-se, no cemitério do descanso, a despedida pode ser eterna. Se você chegou até aqui, parabéns! Você tem coragem para desvendar os rastros do medo. Se essa história te arrepiou, deixe o seu like aqui embaixo. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas investigações paranormais. E se você quer mais histórias como essa, com detalhes que te farão perder o sono, clica agora mesmo no vídeo que está aparecendo na tela. Tenho certeza que ele vai te deixar ainda mais vidrado. Até a próxima e lembrem-se, os mortos nem sempre descansam em paz.